Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise de cenas aqui na On Fire. Hoje eu quero fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu quero falar das cenas do ponto de vista do olhar do diretor, ou seja, no ponto de vista da câmera e composição. Eu separei aqui, eu vou fazer isso como um início de uma série, então eu queria até convidar vocês a colocar pra gente aqui qual filme, qual cena que você gostaria de analisar, que a gente fala um pouquinho mais sobre o ponto de vista de câmera, além de animação como um todo, né? Eu separei aqui algumas ceninhas que eu gosto bastante, algumas coisas que eu vi recentemente e uma cena que eu gosto muito, que me marcou bastante, que é do filme do o Divertidamente, o Inside Out 2, o segundo filme, né? A gente tem essa cena aqui que eu acho muito legal, divertida. Eu vou dar um playzinho rapidinho e depois eu faço um comentário. All we have to do is be super awesome A Riley tá conversando com as at amigas camp. aqui Coach will put us e on the team, and we'll all be Firehawks. Wait, what was that? What was what? We got a look. I don't like this. What? You're paranoid. I never miss a look. Enhance 224, 176. Track right, zoom in. Right there. So? She's hiding something. But what? What is she doing? She's looking at our look! No, it's much more than that. She looks the same to me. Overlay and compare. See? Riley then, Riley now, Riley then, Riley now. So it's so obvious! But what does it mean? She knows we're hiding something. What is happening right now? I don't know! can't take this anymore! You spilled the tea! Coach Roberts isn't gonna be our coach next year. Grace! We got assigned to a different high school. Aha! Oh. Oh no. Oh, okay. Yeah. No big deal. This is a huge deal! Is she serious right now? How long have they We known can't this? go to high school without Bree and We Grace. don't know anybody. We'll still get to hang out. And we'll have this weekend, which means we'll get one last time playing on the same team. Friends of forever, right? Yeah, of course. I can't wait to get to the ring. When do we get our schedules? I heard. a gente tem aqui, né? This is so sad. Aí a cena acaba aqui, Just keep it vai para together outro until momento. we're happy. Essa é uma cena que eu gosto muito. A gente tem muito elemento emocional aqui de animação acontecendo. Mas falando em composição em geral, tem muita coisa sobre micros expressões ali que dizem muito sobre a questão emocional, porque a cena é exatamente sobre isso, né? Sobre uma leitura do facial, né? Que uma pessoa está fazendo da outra, né? Então a gente tem, como o filme ele se passa dentro dessa aventura que é e é legal que o Inside Out tem essa aventura colorida, né, dentro da cabeça de cada um, ou seja, é sempre representar através de cores com personagens as emoções que a gente tem, é um universo diferente do universo real, né? Então, quando a gente vem para o universo real, que é o universo da Riley, a gente tem um cenário completamente diferente. E aí você vê que não tem muitos movimentos de câmera e o diretor escolheu realmente fazer aqui uma espécie de over the shoulder, né? E a gente tem sempre aqui numa linha sempre, né, um padrão da esquerda para a direita, a gente faz a leitura e a animação sempre dita muito isso para onde a gente está olhando junto com a composição. Então, a primeira coisa que a gente vê no quadro da composição, a gente vê que a Riley está conversando com as amigas dentro do carro e a gente tem essa composição, câmera parada, a Riley é o ponto de atenção. Então a gente vê que as amigas elas ficam mais quietinhas enquanto a Riley fala. E a Riley tá super feliz, super excitada, super animada. E aí quando a gente corta pro outro lado do over the shoulder, a gente vem para a expressão que elas estão fazendo e é totalmente um sorriso amarelo, né? Um sorriso de que tipo elas estão escondendo alguma coisa, né? Não vai rolar isso, né? Não vai rolar isso que a Riley tá tão empolgada. E aí, essa é a brincadeira, né? Então a gente tem aqui primeiro um over the shoulder. Sempre quando a gente corta para dentro da cabeça das pessoas, no caso aqui do primeiro é a Riley, né? Que é o padrão do filme, a gente sempre vê uma composição diferente, onde os quatro estão enquadrados. Depois que o acting deles acontece dentro da cabeça
da Riley ou das outras personagens, a gente vai tendo pequenos movimentos de câmeras ou pequenos enquadramentos fechado em cada um deles para uma ação que eles estão fazendo específico, mas é sempre os 4 juntos. E isso é muito legal da gente ver, porque a composição daquela emoção que está acontecendo, essa é a brincadeira do filme inteiro, né? É mostrar como as emoções elas estão conjuntas, né? Elas trabalham juntas para formar o que a gente é naquele momento. Então a gente vê que na hora que a gente corta dessa cena real, que elas estão fazendo essa cara esquisita de sorriso amarelo e corta aqui para dentro, a gente vê que a primeira expressão é defunde todos eles, né? Mas é uma expressão blasé, né? Eles estão super tipo, ou seja, a Riley está feliz com o que vai fazer e ela começa a ler aquilo. E aí a Nojinho aqui, ela percebe que tem alguma coisa, questiona os outros aqui, mas é tudo parte da cabeça dela. É ela tomando o processo de pensamento dela para entender que aquilo está acontecendo. E aí a gente vem para uma investigação que ela faz aqui, aí ela analisa a expressão facial das amigas e percebe que ela está escondendo alguma coisa, né? E aí todo mundo suspeita. Então você vê que a importância, né? Todos os quadros, ó. A gente tem aqui uma ação de uma personagem separada, né? Então por isso que ela se separa um pouco dos outros, mas acaba sempre trazendo para todos eles, para a gente entender que o processo de pensamento da Riley é um conjunto de emoções. Então isso é bem importante. A gente não vê os personagens separados, né? O quadro é sempre eles juntos, né? Eles estão juntos aqui. E aqui a gente tem os 4 que recebendo a informação de que ela está escondendo alguma coisa, que é um movimento de câmera para que fique mais dramático, né? Ela está escondendo alguma coisa, mas a gente sempre tem elas juntas. Aí a gente volta pro over the shoulder, aqui um movimento super simples, o efeito de zoom para dentro do cérebro de quem é o próximo, e aí a mesma coisa, a gente tem uma leitura do que está acontecendo na cabeça da amiga, todos juntos. E aí acontece o mesmo processo de investigação, ela faz a leitura do rosto da Riley, percebe que a Riley fez uma compressão ali facial, mostrando que ela está suspeitando de alguma coisa, mas novamente, ó, o quadro sempre eles todos juntos, né? E a composição super balanceada, eles todos mostrando enquadrados, mostrando a emoção acontecendo. E aí a gente corta para cá, a gente vem para uma câmera que a gente tem as 3 em foco, né? Mas a amiga que tá fazendo ação, ou seja, a amiga tá percebendo que ela tá entregando o jogo, né? A mentira, ela tá entregando a mentirinha que, se não me engano, eu não lembro agora do contexto, acho que elas não vão passar o verão juntos, acho que alguma coisa assim. Ela tá entregando e ela tá percebendo. Então elas estão praticamente numa única pose, numa única expressão, enquanto a amiga tá entrando em parafuso, ela precisa ser honesta, né? Porque a amiga é mais boazinha essa daqui, né? E aí, de novo, entra dentro da cabeça dela a composição. E aí, essa parte aqui, a gente tem o raiva, que é o que manteria, né, a seriedade da coisa de ficar. Ele tá muito estressado com a situação, ele não tá suportando, ele deixa a cena, eu não aguento mais. O medo entra em pavor de fazer isso, mas aí eles acabam entregando. E ela acaba revelando a informação. E a gente volta para a câmera. E aí depois, de novo, quando a gente vem para a próxima câmera de over the shoulder, você vê que a câmera já tá mais perto, ou seja, a gente já tem só essa amiga, porque é a que deu a informação, e a Riley já tá mais perto da gente. A gente já consegue perceber um pouco mais esse processo de mudança de emoção que ela tá fazendo. E aí a gente corta de novo pro over the shoulder da Riley, ela visualiza as duas, elas têm essa comunicação, de novo dentro da cabeça é todo mundo, e aí Riley precisa se mostrar forte, então ela finge aqui e tal, e aí ela dá um sorrisinho amarelo, claro, tudo bem, não tem problema, mas na verdade ela ficou chateada, né? E aí quando ela fica chateada, né, de novo, o caos que tá acontecendo, o que está acontecendo dentro da cabeça dela emocionalmente precisa ser mostrado pelos 5 personagens ao mesmo tempo, porque é eles que compõem a emoção dela. Então ela tá
Ah, tá bom, gente, né? Ela tá fingindo que tá tudo bem e na verdade não tá tudo bem, tá todo mundo surtando dentro da cabeça dela. É, ela tá indignada, né? Ou seja, é, ela tá indignada com a falsidade das amigas, então você vê uma representação muito clara da Nojinho cruzando a cena. Ah, mas você, eu não sou mais amiga dela, e tal, tal, tal. A raiva, o raiva ele tá emputecido com a situação, né? A alegria ficou completamente decepcionada porque drenou aquela alegria dela. A tristeza tá desabando de chorar e o medo tá tendo um ataque de pânico porque vai perder as amizades. Então essa ação toda acontecendo é sempre uma câmera que mostra todos eles juntos. Isso é muito legal de ver na cena. E aí a gente corta aqui para as amigas, continuando o diálogo. Você vê que dentro do carro não tem muito que inventar dentro de movimento de câmera, ou é sempre uma câmera paradinha, over the shoulder, uma fala, outra fala, e a gente vê isso. Quando a gente tem o nosso primeiro. Aí a gente volta pra Riley de novo. A Riley, não, tá ok. Né? Elas são amigas pra sempre? Claro, vamos. Amigas pra sempre. E aí a gente volta pra câmera do meio e a gente vem pro hi-fi. Ele acontece praticamente na linha do meio da cena. A câmera sem movimento nenhum. E a Riley, né? A gente percebe que a Riley ficou triste e ela vira pro lado. E aí é a primeira vez que a gente tem uma câmera de fora do carro, né? E como que é importante, o diretor ele podia ter feito a câmera fechar aqui, né? Ela ficar triste, ou alguma outra alternativa, um movimento de câmera na hora que ela vira, essa mesma câmera fechar e virar um pouco para Riley. Podia ter várias opções, mas não, ele escolheu colocar a câmera fora do carro. E isso é bem legal porque é um descolamento da amizade, né? Ela tá se descolando daquelas amigas. As amigas estão felizes porque elas vão estar juntas e a Riley não. Então, feriu a amizade dela, feriu a confiança dela e ela se sentiu descolada, menos amiga do que antes, né? Pelo menos nesse momento. E aí você vê que ela é super intimista, né? Agarra o cinto, ela abraça o cinto, vira o rosto, né? Não tem mais contato visual, ela não tá celebrando mais com as amigas e tá olhando pro nada, ainda processando tudo isso, e a câmera tá de fora, né? E aí a gente volta para a cabeça deles. A gente tem, por mais que a gente tenha um foco no acting da tristeza, a gente ainda tá mostrando os outros personagens, né? Eles estão sob o controle da cabeça dela, e aí ela tá muito triste, e a gente volta para aquela emoção. Ou seja, todo mundo, a alegria não quer que a Riley fique triste. E aí todos os personagens lutam para que ela não assuma o controle total das emoções da Riley, ou seja, ela fica apenas só triste. Ela precisa, né, lutar contra essa tristeza e entender, né? É um processo que a Riley está fazendo da vida, né, de criança para a vida adulta, né? Ela precisa entender que ela precisa controlar todas essas emoções, e aí todas as emoções lutam sobre a tristeza, assumir tudo. Então é uma sequência que eu adoro do filme. Eu acho que vale super a pena analisar várias coisas de animação, mas eu quis trazer para vocês hoje o ponto de vista da câmera. Belezinha? Segue a gente aí, dá um like e coloca aqui no comentário quais cenas que você quer que a gente analise depois. Um abraço.